Amém. A paz seja com todos, não somente aos presentes, mas a todos que estão por aí afora, ao alcance da nossa voz e da nossa imagem também. Paz seja com todos. Hoje, a nossa lição é 2 São Pedro, capítulo 1. Nós vamos iniciar do 18 até o 21, para encerrar aquela parte de sábado que nós não demos continuação. Então, está aí. O primeiro versículo, 18, diz: Pedro, o apóstolo Pedro, escrevendo para os irmãos, disse: E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Amém. Então, quando e como eles ouviram essa voz? E quem estava com eles? Lá no monte estava Pedro, Tiago e João e o Senhor Jesus. Mas de repente o Senhor Jesus se transfigurou, se mostrou para eles, numa forma que vai ser o novo reino, que vai ser o reino celestial. E ele se transfigurou. E para confirmar aquele momento, aquela hora, a voz foi dirigida lá do céu. Deus, o Pai, falou lá do céu: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Mandou que nós, servos de Deus, ouvíssemos a voz do Senhor Jesus. Irmão, veja aí, São Mateus 17:4 disse, lá no monte, naquele momento, Pedro falou, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Se queres, façamos 3 cabanas. 3 cabanas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas por falar em cabanas, nós estamos há 1 mês da festa das cabanas. Os irmãos sabem, não é? Hoje são 7 de agosto. De hoje a 1 mês será 7 de setembro. É o feriado do Brasil. E na véspera, aliás, no pôr do sol do 7 de setembro para 8 será o dia das trombetas. Aí já começa o 7º mês. Então nós precisamos já estar atentos sobre isso. E como Pedro, nós também precisamos dizer: Mestre, bom é estarmos aqui. E façamos 3 cabanas. Aqui nós vamos fazer mais, né? Uma meia dúzia aí de cabanas para comemorar, para festejar a festa do Senhor. Mas vocês poderão dizer assim, mas aí não está dizendo cabanas, aí está dizendo tabernáculo. Mas vamos dizer cabana agora mesmo. São Marcos 9, 5 e 6. Marcos vai dizer cabanas mesmo. E Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Por que Moisés e Elias? Porque naquela visão que eles tiveram lá no monte, apareceu Moisés e apareceu Elias. Elias, todo mundo sabe, não morreu. Elias foi levado para o céu vivo. E Elias representa os que não vão morrer agora. Porque o próprio Jesus e o próprio São Paulo disse: nem todos morreremos, mas os que ficarmos vivos vamos ser transformados. Então Elias, que não morreu, representa esse grupo, essas pessoas que vão ser transformadas, não vão morrer.
E os que vão morrer, que estão morrendo, pastor Jeconias e outros, que vão morrer até a vinda de Jesus, são representados por Moisés. Moisés morreu, mas ressuscitou, os anjos ressuscitaram ele, Jesus e os anjos, e levaram ele para o céu, e ele já está lá, ajudando no juízo. Lá no capítulo 5 de São João diz que Jesus disse assim: não penseis que vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Mas se o juízo já está acontecendo no céu, e se Moisés estivesse aqui na terra morto, como é que ele estaria ajudando no juízo? Então, se ele também ainda estivesse morto aqui na terra, como é que ele apareceu lá no monte? Lá para Jesus e para Pedro, para Tiago e João? É uma prova de que ele morreu sim, mas ressuscitou. E está lá no céu já ajudando no juízo. Então está esclarecida essa parte. Agora voltemos lá para São Pedro novamente. A voz que foi ouvida do céu, a voz de Deus, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E Pedro continua: sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, 2 São Pedro. Segunda São Pedro 1,18. Sim. E ouvimos esta voz do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Confirma o que acabei de dizer. Quem ouviu? Pedro, Tiago e João. Ouviram a voz lá do céu, dizendo essas palavras: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, para Pedro, para Tiago e para João, e para nós hoje, é um privilégio, é uma honra, é uma graça eles terem ouvido a voz. Pedro escreveu e nós hoje estamos lendo essa voz falando conosco hoje. Estamos aqui pela graça de Deus, comentando, falando, crendo nessa voz que Pedro ouviu lá naquele tempo. A voz dirigida do céu. 19. Promete... 1,19, 2 São Pedro. Segunda São Pedro, está aí. E agora ele entra com uma notícia para nós muito forte. Ele disse, tá certo, se for quente é melhor. Pedro diz para nós hoje: e temos muito firme a palavra dos profetas. Temos, no presente momento, temos muito firme a palavra dos profetas. Por quê? A palavra dos profetas. Porque Deus sempre teve seus profetas. E esses profetas sempre falaram a verdade. Houve profetas que falaram da vinda de Jesus, aliás, do nascimento de Jesus. Chegou o tempo, Jesus nasceu. Profeta verdadeiro. Profetas que falou do sofrimento de Jesus, da morte dele. Chegou o tempo, tudo aconteceu. Profeta que falou da cidade onde ele ia nascer, Belém. Jesus nasceu lá em Belém. Profeta que falou da estrela que ia guiar os magos para visitarem Jesus. Aconteceu. Profeta que falou das cabanas para nós.
Nós estamos aqui na expectativa da festa das cabanas. O profeta Zacarias, todo mundo sabe. Então Deus sempre teve seus profetas que falaram a verdade para o seu povo. Por isso Pedro diz, temos muito firme a palavra dos profetas. Crede em seus profetas. Vamos ver aí, Luiz. 2 Crônicas 20, 20. 2 Crônicas 20, 20. Vamos ver o que diz sobre os profetas verdadeiros. Está aí. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá, era o rei. E disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Está aí, os profetas verdadeiros. Por isso é que Pedro diz, temos muito firme a palavra dos profetas. E vem aqui a palavra de Deus para confirmar, dizendo, crede nos seus profetas de Deus, né? Crede neles e sereis prosperados. Mas voltando lá para 2 Pedro 1,19. Aí diz, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos. Precisamos estar atentos à palavra dos profetas. O que os profetas disseram? O que dizem para nós hoje? O que diz futuramente? O que diz do que está acontecendo? Do que disseram do passado? A qual, a palavra, bem fazeis em estar atentos, como a uma luz, está aqui uma luz, que alumia em lugar escuro. É a palavra dos profetas. Alumia num lugar escuro. Se não tem luz, o lugar está escuro, está em trevas. Como é que nós vamos enxergar alguma coisa? Mas havendo luz, então nós podemos ver, enxergar alguma coisa. A qual bem fazeis estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que esclareça a estrela da alva e apareça em vosso coração. Olha, isso aqui é uma história muito bonita e é uma orientação muito boa. Devemos estar atentos às palavras dos profetas, como a uma luz que alumia. E depois, alumia o lugar escuro. Sem luz espiritual, nós estamos em trevas. Nós estamos aí às papadelas, porque não temos a luz espiritual. Mas se temos a luz espiritual, então ilumina-se, clareia-se tudo. Até que o dia apareça. De noite, sem luz, está escuro, não é? Mas aí vai chegando a alva, vai chegando, vai clareando, aí vem o sol e clareia tudo. Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Pois a estrela da alva é justamente o Senhor Jesus. Ele é a estrela da alva que aparece em nosso coração como nosso Salvador, como uma luz para iluminar o nosso caminho, iluminar o nosso entendimento, para nos mostrar essas verdades santas, poderosas e eternas. Lá no livro de São João, Jesus disse, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo e precisamos dessa luz. Mas ele passou uma mensagem para nós, primeiramente para os discípulos, depois para nós. Capítulo 5 de São Mateus, versículo 16, ele diz, vós sois a luz do mundo. Na ausência dele, nós agora somos essa luz. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Mas o que significa isso? Significa que nós, representando essa doutrina, sendo nós portadores dessa doutrina,
Sendo nós praticantes dessa doutrina, nós estamos passando luz para o mundo. Nós somos luzeiros para o mundo através dessa doutrina. Ensinando, praticando, vivendo essa doutrina. Mas também não é somente falar. Não é somente falar. É importante falar, sim. Mas importante também é praticar. Porque Tiago diz, assim falai e assim procedei. Se você falar e não proceder, se você falar e não der testemunho, como é que fica? Fica sem valor, sem utilidade, porque você só fala, mas não vive aquilo que você fala. Então, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela d'alva, que é o Senhor Jesus, apareça em vosso coração. Nós estamos aqui porque essa estrela d'alva já apareceu no nosso coração. Uns a mais, outros a menos. Por exemplo, a mim, em 1964, pela graça de Deus, essa luz apareceu para mim. Outros vão aparecendo de acordo, o conhecimento vai aparecendo, e então nós estamos aqui por essa luz que nos iluminou o caminho, nos mostrou essas verdades. A luz da alva. Agora o 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Isso é uma coisa interessante para nós sabermos. Termos consciência, termos certeza de que as profecias, elas não são de particular interpretação, nem da nossa parte, nem da parte de quem traz. Mas então o que é que devemos fazer? Como é que devemos fazer? Para que uma profecia seja verdadeira e para que você dê uma interpretação verdadeira, é necessário que aquela profecia se cumpra. E a interpretação também se cumpra, senão não é verdadeira. Por exemplo, o rei Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, teve um sonho. Sonhou que viu uma estátua. Aquela estátua era dividida em 4 partes, a cabeça de ouro, daí por diante. Mas agora ele ficou preocupado em querer saber o significado, a interpretação daquele sonho. Mas esqueceu do sonho. E agora? Mas então, Deus revelou para Daniel não somente o sonho, mas também a interpretação. Daniel foi chamado à presença do rei. Os outros sábios, os outros magos, os outros astrólogos, todos já iriam morrer, porque o rei chamou, eles não deram conta de interpretar, então a sentença era morte. E Daniel e os companheiros dele também iriam morrer, se Deus não tivesse dado para Daniel a interpretação verdadeira. Então, o que diz Pedro aqui é isso. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Nem só a origem da profecia, mas também a interpretação. E lá no último versículo lá de Daniel 2, Daniel diz, esse é o sonho e essa é a interpretação. Confirmou. E dali para frente foi só esperar acontecer. Tudo que Daniel falou aconteceu. A cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor. E aí segue a interpretação, tudo em detalhes. Então, meus irmãos, primeiramente isto. Devemos saber que nenhuma profecia dos profetas verdadeiros são de particular interpretação. 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana,
Mas hoje a gente vê muitas, não estou falando mal de ninguém, mas a gente vê muitas profecias falsas. E também muitas interpretações falsas. Mas precisamos saber uma coisa. Alguém traz uma profecia. Tudo bem. Vamos esperar o cumprimento. Vamos esperar acontecer. Se não acontecer, é falsa. E a interpretação também. O profeta Jeremias diz, lá no capítulo 23, que se alguém tem um sonho, conte o sonho. Mas em quem estiver a palavra de Deus, fale conforme a palavra de Deus. Você não pode sair na frente dando uma interpretação que não seja a interpretação dada por Deus. A pessoa teve o sonho? Teve. É um sonho espiritual? É. Ou não é? Mas você que vai dar a interpretação tem uma grande responsabilidade. Interpretar a verdade. E somente a verdade. Você não pode dizer a mais nem a menos. E deixar o restante com Deus. Porque Deus tem várias formas de falar conosco. Várias formas. Vamos ver Hebreus capítulo 1 e o versículo 1. Vamos ver o que Paulo disse para nós sobre essa questão de Deus falar conosco. Havendo Deus, Paulo diz, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes de muitas maneiras, está aí, muitas maneiras. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, está aí os profetas novamente. A nós agora, falou-nos nesses últimos dias, através de quem? Do seu Filho. Seu Filho veio, chegou o tempo, ele nasceu, cresceu, ficou conosco. O seu nome, Emanuel, Deus conosco. E Deus falou através dele para nós. O que nós sabemos hoje são revelações trazidas pelo Filho da parte do Pai. Porque ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E se alguém quiser conhecer o Pai, terá esse privilégio assim, se Jesus Cristo o revelar. Mas então vamos pensar bem. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de várias maneiras. Que Deus fala por sonho, Deus fala por revelação, Deus fala pela sua palavra. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Deus fala pela sua palavra. Deus fala através de um irmão. Deus fala, às vezes a gente está assim, o irmão chega e fala uma palavra para a gente, é uma palavra de advertência. É Deus falando conosco. Agora precisamos também ter cautela, ter prudência, para a gente saber distinguir a voz. Mas as pessoas não falam igual? Falam. Mas Deus disse para Eva, deste fruto não comereis. E houve outra voz que disse, pode comer. A primeira voz, que era a voz de Deus, disse, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Garantiu a morte de todo mundo. Mas a outra voz disse, não, pode comer que não morre não. Então nós precisamos ter essa distinção.
distinguir uma voz da outra, quando a voz é de Deus e quando a voz não é de Deus. Outro exemplo, Deus falou com Abraão. Deus nunca pediu sacrifício humano. Deus não quer e nem aceita sacrifício humano. Mas Deus falou com Abraão, olha, sacrifica o teu filho, o único, sacrifica para mim. E Abraão creu e ia sacrificar o menino. Quando já ia sacrificar, então o anjo falou, olha, não faça isso. Ali foi uma prova muito grande para Abraão distinguir a voz de Deus. Era Deus falando com Abraão, o pai das promessas. Outro exemplo, Noé. O mundo já tinha existido há 1555 anos, mais ou menos, 58. E agora ia ter um dilúvio. Deus falou com Noé, vou destruir esse mundo através de um dilúvio. Avisa para o povo. E Noé pregou 120 anos. Noé distinguiu a voz de Deus, creu na voz de Deus. Mas o povo, durante 120 anos, ouvindo a mesma voz de Noé, não acreditou. Está aí. Então, falando das profecias, precisamos ter cautela, ter prudência com as profecias e com a interpretação das profecias. Amém, meus irmãos? E por hoje é só. Vamos nos preparar para logo mais à tarde o programa lá na rádio. Nós vamos para lá, se Deus quiser, fazer o programa lá com o irmão Paulo e o irmão Maurício. E fiquem todos na paz e vamos continuar orando uns pelos outros, orando pela saúde física e a saúde espiritual. Nós precisamos das duas. Nós temos duas vidas, a vida material e a vida espiritual. Temos a saúde física e a saúde espiritual. Precisamos das duas. Então vamos continuar orando uns pelos outros para que Deus nos dê condições para chegarmos lá. E repetindo, lembrando que de hoje a um mês será o dia das trombetas. A véspera, né? Dia 7 de setembro é a véspera do dia das trombetas. Trombetas, 8 de outubro. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.